Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Enquanto você está abrindo, vamos cantando. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo teu mandar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo teu mandar. Espírito Santo, continue falando conosco, trazendo iluminação ao nosso entendimento, tirando comichão dos ouvidos, escamas dos olhos, que a tua palavra revelada, Senhor, possa alcançar o nosso coração, trabalhando em nós, nos fortalecendo, nos amadurecendo, gerando fé, trazendo frutos sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Queridos, num contexto em que o Senhor Jesus, no capítulo 15, ele fala da importância da união do homem com Jesus, para que este enfrente os desafios da vida. Em seguida, Jesus vai falar de que os discípulos iriam passar por lutas e perseguições, assim como ele, Jesus, havia sido perseguido, os discípulos também seriam, e o quanto era importante que eles permanecessem em comunhão com Cristo, em união com Cristo, para vencerem esses desafios que estariam por vir. Nesse contexto, Jesus, ele disse: falei estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas e adversidades da vida, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nós teremos paz. Agora, perceba que mesmo com Cristo Jesus e em Cristo Jesus, as lutas, as aflições e as dificuldades, e eu quero usar a palavra sofrimento a partir de então, é algo que faz parte do contexto da vida cristã. Nós não podemos fugir disso, irmãos. Há alguns dias atrás, uma semana retrasada, se não me falha a memória, eu compartilhei com os irmãos debaixo do tema "Por que o homem sofre?". E no decorrer da mensagem a gente apontou pelo menos 4 pontos do motivo do sofrimento do homem. E de alguma forma tentamos responder a pergunta que não quer calar ao longo dos séculos. Pergunta esta que talvez nós já passamos pela cabeça alguma vez, ou já ouvimos alguém falando, ou até mesmo nós externamos. A pergunta que não quer calar é: por que um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, permite que homens justos sofram? Algum dia a gente perguntou, ou eu ouvi alguém perguntando isso, questionando isso, querendo questionar o amor e o cuidado de Deus. E de alguma forma a gente tentou responder as perguntas com esses 3 pontos. Primeiro, o homem sofre porque ele é pecador.
Segundo, o homem sofre porque ele é uma pessoa que está... Obrigado, irmão. Porque ele é uma pessoa que em algum momento os seus próprios atos levaram a isso. Fato. Escolhas que às vezes nós fazemos erradas e que geram dificuldades e sofrimentos. Terceiro, o homem sofre porque o mundo jaz do maligno. E a gente está vivendo num contexto de século onde o diabo tem dominado. E quarto, o homem sofre muitas vezes por causa da sua própria rebeldia em relação a Deus. Mesmo o cristão ou o crente em Cristo Jesus, em alguns momentos ele é rebelde em relação àquilo que Deus fala. E quando ele é rebelde em relação a isso, ele vai trazer um sofrimento, ou pode trazer um sofrimento sobre ele. Então essa questão, ou esses pontos, de alguma forma, ele vai tratar por que o homem sofre. Agora eu gostaria de falar com os irmãos, nessa noite, o tema por que o crente sofre. Então, irmãos, nós temos aí um duplo sofrimento. Sofremos primeiro porque somos homens, então somos pecadores. Sofremos muitas vezes por nossa culpa mesmo, por escolhas erradas. Sofremos porque às vezes somos rebeldes a Deus, né? E sofremos por causa do sistema que é maligno. Esse é o sofrimento natural. É o sofrimento que nós estamos inseridos nele. Então veja bem, você está enfrentando uma enfermidade, você está passando por uma luta dentro de casa, com alguém da família ou com você mesmo, de uma enfermidade terrível, e isso gera tristeza, angústia, desânimo, em alguns casos depressão, por causa dessa enfermidade. E por que você está sofrendo desta enfermidade? Fruto do pecado do homem. A Bíblia diz que antes do pecado, o homem não adoecia, não havia morte, não havia enfermidade. Agora, com o pecado, a enfermidade, ela passa a atuar, ela passa a existir. Então, esse sofrimento é um sofrimento que, na maioria das vezes, grave essa palavra, na maioria das vezes, porque a gente vai voltar aqui, é um sofrimento de ordem natural, né? Essa enfermidade é por causa do pecado, né? No contexto geral, é isso, né? Agora, além do sofrimento natural que temos, porque somos homens, somos cidadãos terrenos, não apenas espirituais, além dessas enfermidades ou desses sofrimentos naturais, porque somos homens, pesa sobre nós o fato de pertencermos a uma classe diferente, não apenas de cidadão terreno, material, físico, mas também de sermos espirituais. E aí então a nossa luta, ela não fica apenas no campo físico, material, ela transcende também para o campo espiritual. Então, é fato, irmãos, que o crente sofre também por ser crente. O cristão sofre também por ser cristão, né? A gente usa crente, cristão, mas a gente vai ter um momento para a gente falar um pouco sobre isso, porque na realidade há uma distorção, né, da palavra crente e da palavra cristão. Há um tempo atrás, no comecinho, nós éramos conhecidos por sermos protestantes, porque protestávamos contra a ação, né, das indulgências impostas pela Igreja Católica. Martinho Lutero levanta trazendo as suas teses, e aí então os seus seguidores começam a protestar contra alguns pontos da igreja daquele período. Depois evangélicos, porque pregamos o evangelho do Senhor Jesus, e ainda está os evangélicos, e evangélico hoje está na moda, qualquer um pode ser evangélico, e viver como se fosse sem ser, não é? E agora é o crente. Quanto tempo que a gente fala do crente? Na realidade, nós somos cristãos, e os que são denominados cristãos são só crente, porque crente é aquele que crê. Você crê em Deus, você é crente, não é? Eu estou crente de que isso vai acontecer. Então, quantas pessoas creem? Então, são todos crentes. Mas cristão é aquele que vive à luz do evangelho do Senhor Jesus. É aquele que tem Cristo como sendo
o seu mestre, o seu Senhor, ele busca seguir os passos de Jesus. Ele busca adequar a sua vida à palavra de Deus. Então, se a gente fosse pensar, o certo é que nós somos cristãos e todos os que creem apenas são crentes. Mas eu não vou mudar isso. Vamos continuar sendo chamados de crente, não é? Por que o crente sofre? Porque nós sofremos como crente. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo dizendo: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Então o fato é esse: se nós como cristãos, e aí sim, irmãos, a palavra cristão encaixa bem aí, porque quando a gente fala de cristão, não dá para ser assim, meio cristão. Cristão é ou não é. Não existe meio cristão. Eu sou um cristão mais ou menos. Não, então você não é cristão. Você pode ser um crente mais ou menos. Vocês estão entendendo a ideia? Porque quando se fala você é um cristão, então você é 100%. Isso não significa que nós não tenhamos erros, que nós não venhamos falhar, mas nós não aceitamos o nosso pecado. O cristão, de fato, no pé da letra, ele não aceita o pecado, ele não aceita, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, não quero viver assim, não quero praticar isso, não quero pensar desse jeito, porque isso não condiz com a pessoa que eu sou agora em Cristo Jesus. E ele então rejeita isso. Então, o cristão autêntico, verdadeiro, que dá testemunho de Jesus, que pratica a palavra, esse daí é aquele que vive de uma forma piedosa. E a Bíblia diz que esses aí vão padecer perseguições. Porque o sistema é maligno, irmãos. Nós não vamos compactuar com situações. E por causa do não compactuar com algumas situações, nós vamos ser rejeitados, colocados de lado, ridicularizados. E isso gera sofrimento na alma, tristeza, angústia. Não é? Como homens, passamos por isso. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E no contexto, no caso aqui, no período, era perseguição contra a própria vida mesmo, de tirar a vida. E em muitos lugares, no nosso tempo atual, irmãos, nunca na história matou-se e perseguiu-se tanto cristão quanto no nosso tempo. A gente vê nas escrituras sagradas, nossa, matou, arrancou, degolou na arena, quantos morreram, tal. Mas isso é fichinha, irmãos, do que está acontecendo no mundo afora. Nós não estamos nesse contexto, porque graças a Deus ainda estamos num país que é liberal na questão de expressão, por enquanto. Mas em outros lugares já não é mais assim, e as pessoas cristãs estão pagando com a sua própria vida. Então, quem quer viver de uma forma piedosa no nosso contexto capitalista e liberal que nós estamos vivendo, de liberdade de expressão, o sofrimento é diferente. É o contexto de uma situação onde Satanás é o príncipe desse século, dono do sistema, que nos incomoda e que nos afoga e que gera tristeza e perseguição ou sofrimento na nossa vida. Também o apóstolo Paulo convida o jovem pastor Timóteo, dizendo: sofra comigo como bom soldado do evangelho do Senhor Jesus. Portanto, a vida cristã, irmão, está longe de ser uma vida de sombra e água fresca. A vida cristã está longe de ser uma vida de só mar de rosas. Infelizmente, alguns costumam dizer: venham para Jesus, venha para a igreja e todos os seus problemas acabaram. Né? Venha para Jesus e aí os seus problemas serão resolvidos. Jesus irá resolver todos eles. Você é empregado, você vai passar a ser patrão. Né? A sua enfermidade será curada, você será liberto de todas elas. Em muitos casos isso pode acontecer, mas em tantos outros isso não pode acontecer.
Porque a vida cristã também, irmãos, é uma vida de sofrimento. Sofremos como homens, mas sofremos também como cristãos. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é isso? Depois ele diz: tome a sua cruz. Cruz, irmãos, é um instrumento de morte, é um instrumento de sofrimento. Tome a sua cruz, ou seja, sofra comigo. E glória a Deus, porque aqueles que sofrem com Cristo, aqueles que padecem com Cristo também ressuscitarão, aleluia, para a eternidade com Ele. Mas no contexto de vida cristã, o sofrimento é algo que faz parte. Então, irmão, quando você ouve alguém dizer: olha, seus problemas vão acabar, vai resolver, vai dar tudo certo, Deus vai entrar com providência, as coisas vão mudar, isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. E se não acontecer, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te quer, não é porque Deus te deixou de lado, não. Se isso não acontecer, é porque Ele é soberano, e Ele sabe todas as coisas, e Ele tem propósitos em tudo, até no sofrimento do crente. Então, amados, o que nós ouvimos muitas vezes por aí, e você recebe isso quase que constantemente no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, a gente pode usar a palavra que está na moda, eu disse de manhã brincando, é fake news, irmão. É fake news, não é? Quando alguém disser para você: olha, os seus problemas vão se... Não, peraí, pode, se Deus quiser, se Ele quiser, se for da vontade dEle, sim, mas se não, como disse Jó, Deus deu. E quando Deus dá, a gente glorifica, a gente exalta, a gente, oh glória, Deus deu. Mas Deus também tirou. O mesmo Deus que dá, às vezes é o mesmo Deus que tira. Assim como o mesmo Deus que permite a ferida, é o mesmo Deus que cura a ferida, que liga a ferida, que te liberta. Porque Ele é soberano. Então, meu irmão, não caia no conto da carochinha, no conto do vigário, ou no canto da sereia, dizendo que, não, espera aí, o cristão também sofre, e pesa sobre nós, irmãos, esta gama de sofrimento, porque muitas vezes Deus tem propósitos com a nossa vida, também através do sofrimento. Eu podia citar aqui o apóstolo Paulo, e cito, que disse: eu sei ter em abundância, mas também sei passar necessidade. O grande apóstolo Paulo passou privações e necessidades. Ele mesmo disse que foi-lhe dado, né, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E nesse contexto ele diz que orou a Deus 3 vezes, pedindo que o Senhor tirasse o espinho da carne que estava sobre ele. A Bíblia não fala qual é esse espinho na carne, alguns dizem que poderia ser uma enfermidade, mas o fato é que esse espinho, irmão, uma lasquinha dessa madeira aqui já faz uma diferença no dedinho da gente, incomoda demais, não é? Uma farpinha já incomoda demais, mas ele dizia: eu tenho um espinho na carne. É o termo que ele usa para dizer que algo que estava ali trazendo um sofrimento muito grande. Talvez você agora esteja com um espinho na carne, que esteja ali trazendo um sofrimento muito grande. E não é porque Deus não te ama. Talvez seja porque é de ordem natural, mas talvez seja por ordem espiritual. Seja lá como for, se Deus operar, ninguém impedirá. Que nós possamos pedir graça a Deus, força a Deus, para nós conseguirmos passar pelo sofrimento. Como dizem, Deus não nos livra das provações, Deus nos livra nas
provações. Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele nos livra no sofrimento. Que nós possamos alcançar graça de Deus, para que no tempo da nossa angústia e da nossa dor, nós possamos continuar firmes, fiéis na presença dEle, vencendo todas as barreiras e dificuldades. Irmãos, mas eu não posso deixar de ler para os irmãos, embora a hora já esteja avançada, mas eu não posso deixar de ler com vocês Hebreus capítulo 11, que fala a respeito da galeria dos heróis da fé. Não sei se vai projetar aqui, meu irmão. É importante, tá bom? Pegou aí? Pode pôr? Não põe. Ah, te peguei. Hebreus capítulo 11. A minha versão é o INA, né? Tá. Olha o que diz aí, irmãos. Num contexto de fé, aonde muitos são vitoriosos, aonde muitos alcançaram graça de Deus, já no finalzinho deste contexto, o autor, ele vai falar de outros também que foram vitoriosos pela fé, mas isso não os livrou do sofrimento. Olha o que diz aí. Alguns, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé. Amém? Olha o que esses homens passaram. É sofrimento ou não é? E eles tinham fé em Deus ou não tinham? Então a minha fé, a minha devoção, a minha fidelidade diante de Deus não me impedirá de passar por diversos sofrimentos e provações. Amém, irmãos? Está certo disso? Não caia no conto. Não deixe que o seu coração se encha de heresias e de mentiras, de um evangelho que é propagado nos nossos dias, que não é o evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz é um evangelho de sofrimento. O maior de todos os nossos exemplos em tudo, o Senhor Jesus, sofreu, irmãos, padeceu por mim e por você. Olha o que diz aqui. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ainda que na condição de filho, Jesus, ainda que na condição de filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, meu irmão, os discípulos de Jesus também sofrem, não apenas por ordem natural, mas também simplesmente porque são filhos. Assim como o primogênito sofreu, nós que somos filhos por adoção, também sofremos e sofreremos. Mas por que o crente sofre? Primeiro, sofre como represália do diabo. As Escrituras afirmam que Satanás, como Deus desse século, controla o mundo. E como príncipe desse século, recebe permissão divina para afligir cristãos de várias maneiras. Com perseguição e intimidação, Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes que amam ao Senhor e seguem seus princípios de verdade e retidão, à medida que travamos guerra espiritual contra os principados e potestades. É inevitável a ocorrência de adversidades. Fato.
Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A luta que muitas vezes nós travamos na vida não é contra o patrão, não é contra o ente querido, não é contra o vizinho, não é contra um amigo de trabalho, não, sobretudo, a nossa luta ela é espiritual. Muitas vezes Satanás vai usar de seus agentes, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E muitas pessoas que não estão num contexto de vida cristã, infelizmente estão à mercê de, muitas vezes, serem instrumentos do inimigo contra a nossa vida. Talvez ele tenha usado a própria esposa de Jó para dizer: blasfema contra o seu Deus e morra. Em alguns contextos, como a Bíblia diz, o mesmo Pedro que disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo que algum tempo depois Jesus vai olhar para ele e vai dizer para ele: afastai-vos de mim, Satanás. Então, irmãos, sobretudo, a nossa luta, a nossa batalha, ela não é contra a pessoa, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é muitas vezes contra aquele que está agindo, operando por trás. E se nós conseguirmos enxergar desta maneira, primeira coisa, a gente vai ficar com raiva de ninguém. A gente não vai ficar com mágoa de ninguém. Porque quando alguém falar alguma coisa, quando alguém, se levantar contra você, trazendo uma perseguição, você não vai ficar, vou arrancar o pescoço dele fora. Não, você não vai fazer isso. Você não vai usar da mesma arma, porque a arma para vencer uma batalha espiritual são armas espirituais. E o Senhor já nos deu armas espirituais, que está descrito lá no Efésios capítulo 6. Entre eles o capacete da salvação, entre eles a espada do Espírito, e entre eles a oração. Então, irmão, eu sei que a minha luta, ela não é carnal, ela é espiritual. E as armas que Deus me deu, que são armas espirituais, são poderosas em Deus, para nos dar vitória contra as astutas ciladas do diabo. Então, se nós começarmos a enxergar espiritualmente, nós vamos tomar mão de armas espirituais e Deus nos dará vitória em nome de Jesus. Mas, além de circunstâncias e situações, em muitos casos providos pelo príncipe deste século, a Bíblia também vai falar que existem algumas enfermidades que não é apenas de ordem natural. Por isso que eu disse num determinado momento que a enfermidade é fruto de ordem espiritual, mas nem sempre. Por quê? Porque existem alguns casos que a enfermidade é de ordem espiritual. Como no caso de Jó, por exemplo, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Aquela enfermidade que veio sobre ele, física, sobretudo, era espiritual. O próprio apóstolo Paulo diz que foi-me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e tal mensageiro trazia sobre ele o espinho na carne, o sofrimento. A Bíblia não diz o que é, mas se é uma enfermidade, tal enfermidade era espiritual. Com permissão de Deus, porque nada acontece se Deus não permitir. E a Bíblia vai dizer então que Paulo orava a Deus e orou 3 vezes pedindo: Senhor, arranca esse espinho, tira esse sofrimento, me livra desse sofrimento. E Deus o fez entender quando disse: a minha graça te basta. O Senhor estava dizendo para ele: eu não vou te livrar desse sofrimento, mas eu vou te livrar no sofrimento. E obviamente Deus tinha um propósito com isso na vida de Paulo, que ele expõe, ele compreende qual é o propósito. Ele diz: o Senhor permitiu para que eu não me exaltasse. Perceba que em alguns casos, como nesse, até um sofrimento de ordem espiritual, debaixo da direção de Deus, é com propósito. Existem enfermidades que são espirituais e que nós devemos batalhar espiritualmente.
Às vezes a pessoa procura um médico, faz exame de lá, exame de cá, e revira tudinho e arruma a junta médica para estudar o caso, porque nunca se viu. Às vezes pode ser de ordem espiritual, ninguém sabe a resposta. Dizia pela manhã, o pastor Fernando Martins, o nosso amigo aqui, pediu oração para a gente, porque ele estava muito enfermo. Ele ia assumir a igreja no sábado, na sexta-feira ele caiu enfermo. E quando eu ouço o áudio dele, eu vejo que ele realmente está muito mal. E ele dizia para mim: pastor, eu estou vindo ao médico, vou tomar medicação, mas eu sei, isso daqui é espiritual. Então me ajude em oração e em jejum, porque a oração e o jejum é uma arma espiritual para nós vencermos enfermidades, ou seja qual ordem for de sofrimento espiritual. Por isso, ore e jejue diante de situações que às vezes Deus quer mover, mas Satanás está retendo. Como o príncipe da Pérsia retinha nos principados e potestades o anjo que saiu da parte de Deus para se encontrar com Daniel. Mas a Bíblia diz que durante 21 dias ele orou e jejuou. E diante de oração e jejum foi dado ordem nos céus, e Miguel saiu para batalhar com o anjo. Contra quem? Contra os principados e potestades que ali se formavam. E a Bíblia diz que depois de vencerem, o anjo chegou e disse para Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, foi-me dado ordem para sair do trono de Deus. Então, irmãos, o jejum, a oração, entre as outras armaduras que Efésios nos relata, é importantíssimo para nós vencermos represálias de Satanás contra a vida da igreja. O que eu expus para vocês na questão, irmãos, a gente precisa orar para Deus abrir porta, é porque muitas vezes Satanás quer fechar a porta. Ele sabe o quanto é importante para a igreja expandir as estacas da sua tenda. E ele quer muitas vezes impedir que essas coisas aconteçam. Por isso que não é só financeiro, não é só dinheiro, não é só uma boa administração, é oração, é jejum, é pedir para Deus abrir portas, para Deus mover circunstâncias, situações. Porque para a igreja, irmão, para o reino de Deus, não é só natural, é espiritual também a nossa luta, em todos os contextos. Amém, queridos? Então, use desta arma da oração e do jejum, entre outras armas, para você vencer as represálias de Satanás. E diante de circunstâncias de homens que se levantam, sempre olhe por trás. Quem está por trás? Qual é o espírito que está por trás? O que está querendo com isso? O propósito de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus e abandonasse a Deus. E glória a Deus, porque ele não conseguiu. O propósito de Satanás com lutas e provações é para que você abandone o evangelho do Senhor Jesus. Mas que você e eu, que nós façamos como Jó, fiquemos firmes, de pé, usando das armas espirituais que Deus nos concedeu. Segundo, primeiro então, porque o crente sofre como represária de Satanás. Segundo, sofre, vai parecer meio paradoxo isso, mas eu vou explicar. Como possuidores do Espírito de Cristo. Pastor, como sendo possuidor do Espírito de Cristo pode me fazer sofrer? Pode me levar a sofrimento? Pelo contrário, o Espírito de Cristo traz paz. Sim, ele traz paz mesmo no sofrimento. Ele traz paz mesmo na adversidade. Mas, como que eu sofro sendo possuidor do Espírito de Cristo? Então, de um ponto de vista essencialmente bíblico, o crente sofre porque ele tem a mente de Cristo. Ser cristão significa estar em Cristo, estar em união com Ele. Se assim é, irmãos, então nós compartilhamos com Cristo dos mesmos sofrimentos de Cristo. Assim como Paulo vai dizer para Timóteo: sofra comigo como bom soldado de Cristo. Cristo também sofreu enquanto esteve nessa terra. E não sofreu apenas na sua carne, mas sofreu também nas suas emoções. Ao ponto de Jesus olhar para Jerusalém, rebelde contra Deus.
os homens ali rebelde em relação a Deus, e a Bíblia diz que Jesus chora. Isso está em Lucas 19:41. Jesus chorou por Jerusalém, cujos habitantes se recusavam a arrepender-se. John Knox se angustiava e chorava diante de Deus, clamando: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Então, uma pessoa cheia do Espírito de Cristo, ela se compadece das mazelas e do sofrimento do mundo, do homem. E sobretudo, irmãos, porque cheios do Espírito de Cristo, nós sabemos que se o homem não se arrepender e não se converter, ele será condenado. Eu vejo na minha esposa o sofrimento dela, a angústia dela, pelo fato do meu sogro ainda não ter se decidido por Jesus. Em alguns momentos, quando a gente conversa sobre isso, eu percebo nela. Porque cheio do Espírito de Cristo, irmãos, nós temos a mente de Cristo e sofremos como Cristo. E Cristo chorou diante de Jerusalém pela falta de arrependimento. Nós temos chorado por Itatiba, temos chorado pela nossa família, temos chorado por um ente querido. Sabe aquele amigo que toma cafezinho com você no cantinho do café lá no escritório e que ainda não se decidiu por Jesus? Você tem chorado por ele? Porque se somos cristãos cheios do Espírito Santo, é inevitável que em algum momento como esse a gente não se entristeça. E nos nossos momentos de devoção, a gente não chore aos pés da cruz, dizendo: Senhor, liberta o meu sogro, Senhor, liberta meu pai, Senhor, liberta minha mãe, Senhor, liberta o meu vizinho, Senhor, liberta o meu amigo, e citamos nomes diante de Deus. É inevitável que a gente não chore e não sofra diante da cruz, por causa de pessoas que amamos, e até por aquelas que nós não conhecemos, mas também amamos, para que o Senhor tenha libertação sobre a vida delas. Então, o cristão autêntico, verdadeiro, que tem a mente de Cristo, ele sofre também pela vida daqueles que estão se perdendo. Ponto B, esse é o ponto A. Então, como Jesus chorou, porque temos o Espírito Santo, também choramos e lamentamos. Ponto B, como possuidores do Espírito de Cristo, nós padecemos por causa das mazelas do mundo, por causa do pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que Paulo sentiu profunda dor em face da idolatria do povo de Atenas. Ele chega em Atenas e em cada canto há um ídolo, em cada canto há um Deus, com letra minúscula. E ele vai andando por Atenas, ele não consegue contemplar o mar, ele não consegue contemplar as belezas da Grécia. Não, o que ele contempla é a idolatria daquele povo. E isso gera um sofrimento tamanho no coração do apóstolo Paulo. E mesmo ali no antro da idolatria, sob risco de morte, ele não consegue se calar. Ele se levanta para dizer: olha, eu vou anunciar para vocês sobre o Deus desconhecido. Aqueles que vocês não conhecem, é sobre ele que eu quero falar com vocês. E ali ele prega a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo na Babilônia, como foi pregado domingo passado. Nós estamos dentro de um antro de pecados. Ele está exposto diariamente, constantemente, na tela da TV, no nosso celular, na nossa vizinhança, no trabalho, em cada canto, em cada lugar. O pecado está aflorado.
Estamos num período pior do que o período de Sodoma e Gomorra, irmãos. Quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra para tirar o Ló, a Bíblia diz que ele entra na casa de Ló e logo tem os homens batendo na porta da casa de Ló, dizendo assim: ô Ló, manda esses homem bonitão que está aí dentro, porque a gente quer ter relação com eles. Isso era normal, isso era natural, irmãos. E nós estamos vivendo pior do que esse período, queridos. Nós estamos vivendo, infelizmente, um tempo em que talvez a palavra crente se encaixe melhor com a igreja. Infelizmente. Porque no meio do próprio contexto de igreja, daqueles que deveriam denunciar o pecado, existem pessoas que estão abraçadas com ele. No movimento LGBT, irmãos, existem muitos crentes que são simpatizantes, porque Deus é amor, porque Jesus nos ama. Mentira do diabo, irmãos, distorção da palavra. A santidade de Deus não tem comunhão com o pecado. Quem ama o pecado se constitui inimigo de Deus. Quem é simpatizante com o pecado é inimigo de Deus, e não há verdade nele. Mas o verdadeiro cristão, o autêntico cristão, possuidor do Espírito de Cristo, diante dessas mazelas de pecado, ele se angustia, ele se entristece, ele se aflige, e na sua oração ele diz: Senhor, perdoa a nossa nação, Senhor, perdoa os pecados da nossa nação, Senhor, perdoa o pecado da idolatria da nossa cidade, Senhor, perdoa o pecado da idolatria da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Perdoa o pecado do meu irmão, perdoa o pecado. Jesus disse: Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Estevão disse: Senhor, perdoa os pecados deles, eles não sabem o que fazem. Como igreja, irmãos, nós precisamos orar, clamando a Deus, para que Deus tenha misericórdia, e não sermos simpatizantes do pecado, e andarmos de mãos dadas com ele. O verdadeiro cristão autêntico sofre por causa do pecado da humanidade. O cristão autêntico, cheio do Espírito Santo, se angustia diante das mazelas e dos pecados da humanidade. Ainda sobre o apóstolo Paulo, ele diz que, além dos sofrimentos que ele tinha, naturais, ele também sofria por causa da preocupação diária com a igreja. Ele se preocupava com as igrejas, se preocupava com o andamento, se preocupava com a igreja. E quando ele está falando de igreja, está falando dos cristãos, dos povos, das pessoas que tinham recebido a Cristo. Não estava falando de instituição, não estava falando de paredes, não estava falando dessas coisas, estava falando de pessoas, igreja, pessoas, membros do corpo de Cristo. Ele sofria por causa deles. Irmão, você tem sofrido por causa da igreja? Você se angustia, você se entristece quando você percebe que um irmão amou o presente século e deixou o Senhor Jesus? Você se entristece quando você percebe que a igreja está fria? Você se entristece quando você percebe que os irmãos não têm congregado como deveria? Isso gera tristeza no seu coração? Deveria. E eu quero convidar vocês a me ajudarem, a ajudarem o corpo de obreiros dessa igreja. Dizia pela manhã, repito agora: todos nós temos o costume de sentarmos no mesmo lugarzinho, sim ou não? E normalmente senta sempre do nosso lado a mesma pessoa, sim ou não? Se você perceber que essa pessoa não está sentando do seu lado, um culto, 2 cultos, mande mensagem para ele. Diga para ele: irmão, estou sentindo a sua falta. Não estou vendo você na igreja, aconteceu alguma coisa?
posso te ajudar? Se você desejar, passa para mim, pastor, eu falei com fulano, eu senti falta dele, mandei mensagem para ele, eu vou dizer como é que ele está. Porque às vezes a gente não consegue perceber. Somos ainda uma igreja pequena, irmãos. Mas precisamos aprender desde já, porque quando Deus nos colocar num lugar maior, a gente precisa continuar exercendo esse ministério dos santos. E amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, ajudar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, é ministério da igreja, e não apenas do ministério pastoral da igreja. Possuidores do Espírito de Cristo, gera em nós amor pela igreja, pelos irmãos, e o cuidado com ela. Amém, queridos? E quando a gente percebe a frieza, o desânimo, o afastamento de alguns, nós nos entristecemos. Então, primeiro ponto, sofremos como represálios do diabo, sofremos como possuidores do Espírito de Cristo. Terceiro ponto, irmãos, já estamos partindo para o final. Sofremos porque muitas vezes Deus quer usar do sofrimento como um instrumento útil para Ele. Muitas vezes Deus permite o sofrimento, e esse sofrimento será um catalisador para o arrependimento, o crescimento e o amadurecimento espiritual. Vejamos o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler na versão NVI. Acho que será projetado aqui para os irmãos. A partir do verso 7. Eu já citei essa passagem, mas eu quero ler agora com vocês. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Como é importante nós entendermos que muitas vezes a causa do sofrimento de Cristo em nossas vidas, primeiro, para nos trazer a um arrependimento. Às vezes, como cristãos, nós estamos falhos, estamos desanimados, estamos orando pouco, estamos jejuando quase nada, estamos congregando quase que nunca. Às vezes, como crentes, é melhor usar essa palavra agora, e estamos falhos na nossa vida devocional, estamos desanimados na fé, e aí Deus permite um vento, Deus permite uma luta, Deus traz aí uma situação, e o que acontece é que em muitos casos a pessoa começa: eu preciso ir mais para a igreja, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, e o que acontece? A pessoa se volta para Deus. Não é assim, irmãos? Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso jejuar mais. Isso acontece com todos, acontece comigo, acontece com todos, irmãos. Eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me envolver mais com Deus, eu preciso mais de Deus. Por quê? Porque senão eu não vou aguentar. E aí, nesse momento, o sofrimento vai servir para nós como um instrumento catalisador da graça de Deus, para nos trazer de volta a sua presença. Por isso que Paulo, ele entende aqui, ele diz assim: bom, agora eu entendi. Ele ora, ele pede para Deus tirar o espinho, o sofrimento é muito grande, e ele está orando, e até o momento em que Deus diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele recebe essa palavra de Deus, cai a ficha, ele tem um entendimento, aí ele concorda com Deus. Então, amém, Senhor, já que é assim, eu aceito para a minha vida. Então, Senhor, quando nós aceitamos tal situação, o que a fraqueza vai gerar em nós? Regozijo. O que o insulto, o que a necessidade, o que a perseguição, o que a angústia vai gerar em nós? Regozijo.
Eu sei que Deus está permitindo esse sofrimento, Deus está permitindo essa situação, porque Ele me ama e Ele me quer na sua presença, Ele quer me trazer de volta. Eu estava como uma ovelha desgarrada, e Deus está permitindo o sofrimento para eu voltar para a presença dEle, porque Ele me ama. Deus ama e corrige a todos quanto ama. A Bíblia diz isso, irmãos, assim como o Pai que ama o seu filho, corrige o seu filho, e no momento a correção parece dolorosa, triste, mas quando a gente cresce um pouco, amadurece um pouco, a gente se lembra de como a nossa mãe, o nosso pai nos corrigiu, muitas vezes com dureza, e sabe o que acontece? Nós o amamos mais ainda. A gente diz: graças a Deus que a minha mãe deu uma palmada na hora certa, me colocou de castigo na hora certa, disse não para mim, muitas vezes. O que é isso? Regozijo do sofrimento. Quando nós entendemos que muitas vezes tal sofrimento, Deus tem um propósito com ele. Ouça o Espírito Santo de Deus e volte-se para a presença dele. E aí, irmão, a gente volta, a gente ora, a gente jejua e a gente fica cristão. Aí a gente começa a se alegrar. Ah, glória a Deus. Volta até a falar em língua estranha. Volta até a chorar na presença de Deus. Porque fruto de uma permissão de Deus para que nós voltássemos para Ele. Então, o sofrimento ele pode ser usado nas mãos de Deus de forma útil, como catalisador para o arrependimento, para o crescimento espiritual e para o amadurecimento, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então, esse instrumento útil, Deus vai usar dele a fim de chamar o povo desgarrado para o arrependimento e renovação espiritual. Acabei de citá-lo. Segundo ponto, Deus vai usar desse sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecermos fiéis a Ele. Olha o que a Bíblia nos fala lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, também NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: nisso vocês exultam. 1 Pedro 1, 6 e 7, NVI diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Muitas vezes o sofrimento que nós passamos é para que nós possamos crescer na fé, para que ele venha ser um instrumento catalisador para gerar mais fé em nossas vidas, amados irmãos. Assim como o fogo é capaz de purificar o ouro, assim também muitas vezes Deus usa do sofrimento e da provação para purificar a nossa vida e nos levarmos a sermos pessoas mais fiéis diante de Deus. A nossa fé agigantada, a nossa fé desenvolvida, a nossa fé que glorifica a Deus. Ele espera que esta fé brote em cada um dos nossos corações e, por vezes, o sofrimento ele trabalhará na nossa vida dessa forma. Quantos de nós aqui já passamos por situações em que a gente imaginou que não ia conseguir vencer? Quantos de nós achamos que aquele momento era o último da nossa vida e que não daria para aguentar? Mas naquele momento a gente foi levado a orar. E oramos, e buscamos, e jejuamos, e falamos com Deus, e Deus nos deu vitória no livramento, no sofrimento. Aí a gente olha para trás e glorifica a Deus, e Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu vitória. Sabe o que aconteceu conosco? A nossa fé ficou maior. E nós estamos preparados agora para enfrentarmos a próxima onda que vier.
porque no mundo tereis aflições. Quando vier o próximo sofrimento, que pode muitas vezes não demorar muito para chegar, a gente vai olhar para ele e vai dizer para ele assim: espera aí, o Deus que me deu vitória lá, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que vai me dar vitória aqui e agora. O mesmo Deus que me deu livramento naquela situação que eu pensei que eu não ia vencer, que eu não ia passar, mas eu passei. É o mesmo Deus que está habilitando a minha mão, me enchendo de fé, para que eu enfrente este gigante que vem vindo aí pela frente agora. Ele também vai cair por terra em nome de Jesus, e o poder dessa chama não vai me queimar em nome de Jesus, porque Ele me dará a vitória. E aí, irmãos, é de fé em fé, de luta em luta, de vitória em vitória, de fé em fé e de glória em glória. É dessa forma que o crente vai se fortalecendo na sua fé, na presença de Deus. Ele vai atingindo então o próximo tópico que eu quero falar com você, que é o amadurecimento do caráter. O sofrimento faz com que o nosso caráter seja moldado, para termos um caráter à semelhança de Cristo, para sermos parecidos com Cristo a cada dia mais. Então eu me preparo, estou cheio de fé, vou vencer a próxima, Deus está comigo. E o meu caráter vai sendo moldado. A forma como reagimos em meio aos sofrimentos, aflições e tribulações refletem quem na verdade somos. O desejo de Deus é que aprendamos a ser pacientes e pacíficos em meio ao sofrimento. Romanos 5, versículo 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. No sofrimento, aprendemos a confiar mais em Deus e na sua graça, e em menos em nossa capacidade. O sofrimento, irmãos, ele vai moldando o nosso caráter, vai nos levando a sermos mais parecidos com Jesus. Ele vai trabalhando a nossa paciência, a nossa temperança, a nossa fé. Ele vai nos ensinando como reagirmos diante de circunstâncias adversas, e nisto o nome do Senhor é glorificado. Sabe quando aquele amigo de trabalho, aquele familiar próximo que te conhece, sabe o que você está passando, sabe o que você está vivendo naquele exato momento, e às vezes ele olha para você e diz para você: Renato, mas você está aí calmo, você está aí tranquilo diante disso? Rapaz, se fosse eu já estava arrancando os cabelos. No meu caso, os poucos cabelos que me restam, né? Irmão, estou ficando o cabelo só na frente. Já deixei crescer para jogar para trás. Não funcionou, porque ele parou de crescer na frente também, né? Mas quando começar a cair mesmo, vou fazer igual você, Paulo. Vou assumir a careca. Irmãos, aí a pessoa olha para você e fala assim: rapaz, como é que você consegue passar por isso? Como é que você consegue estar cantando? Você está lá no cafezinho, glorificando a Deus, cantando, e a pessoa fala: como é que você consegue? Se fosse eu, rapaz, eu já estava... Que oportunidade, irmãos. Que oportunidade para nós dizermos: não sou eu, é a graça de Deus na minha vida. Porque de mim mesmo eu não conseguiria, mas Deus me ensinou a ser paciente, Deus me ensinou a ser confiante, Deus me ensinou a ser temperante, Deus me ensinou que lá na frente Ele vai mover a situação e vai me dar vitória, como Ele já fez algumas vezes. Que oportunidade para a gente falar de Jesus sem abrir a boca, primeiro só com o nosso caráter, com o nosso posicionamento diante das circunstâncias.
Olha o que o sofrimento é capaz de fazer com a gente, irmã Débora. É capaz de nos levar diante dos homens e revelarmos a luz gloriosa que está em nós, que deve brilhar a cada dia, ser colocado no alto, para que todos os homens vejam e glorifiquem o nome do nosso Pai que está nos céus. Porque quando as pessoas chegarem para dizer qual o motivo da sua paciência, qual o motivo da sua temperança, como é que você consegue enfrentar esse sofrimento, você possa dizer: é Deus, é Jesus, é a graça dEle, é o poder dEle, é o amor dEle, é a misericórdia dEle, Ele é tudo em mim e para mim. Como que Deus pode pegar o sofrimento e torná-lo algo útil, agradável, que sobe diante dele como cheiro suave? Irmãos, o sofrimento na vida do crente é uma oportunidade para nós pregarmos o evangelho do Senhor Jesus. Eu encerro dizendo que muitos homens levados às arenas, mortos degolados, muitos usados como tochas para iluminar jardins de imperadores, muitos comidos por leões em coliseus, outros crucificados de cabeça para baixo. Irmã Márcia. Aí todo mundo olha para aquilo e diz assim: a igreja já era. A igreja está acabada. Esses cristãos já eram. Não vão sobreviver. Esse Cristo que eles falam é mentiroso. E essa palavra não é a verdade. Aleluia. Mas para cada cristão degolado, 10 não cristãos se convertendo ao evangelho do Senhor Jesus. Para cada crente morto na arena, diante de uma plateia que alvoroçada gritava e blamava, ao chegarem em casa, penso eu, colocavam a mão na consciência e o Espírito Santo trabalhava e dizia assim: esses camaradas morreram por causa desse Jesus, esse Jesus deve ser bom mesmo, eu quero esse Jesus na minha vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque o sofrimento não acaba com a igreja, o sofrimento agiganta a igreja, o sofrimento fortalece a fé. Aleluia. Irmãos, os mais belos hinos de louvores, como alguém um dia disse, foram escritos no meio de grande tribulação, queridos irmãos. Então, quando o sofrimento chegar para você, que em nome de Jesus você possa tornar dele um instrumento útil e agradável a Deus para realizar a obra dele na vida de muitas vidas, a começar em mim, a começar em você. Os soldados de Davi, eles tinham uma semelhança. Os valentes de Davi. A Bíblia diz que eles tinham o rosto como de tigre. Rosto como de tigre, rosto como de leão. Irmão, você consegue imaginar? Não, o Alex está aí barbudo, não é uma barba bem feita, mas você consegue imaginar um camarada de barba mal feita, toda troncha, não é? Nariz quebrado, tudo torto assim, para um lado. Você consegue imaginar um camarada assim, todo rasgado do supercílio? Eles eram valentes, eles eram soldados. Não fique imaginando os camaradas bonitinho, cheirosinho, né? Tudo alinhadinho, perfumado. Não, irmão. Cara de tigre, rosto de leão, Abimael. Eles eram soldados. Irmão, a Bíblia nos chama de soldado de Jesus. E na nossa caminhada com Cristo, irmão Hipólito, nós temos que fazer cara de mal. Rosto de tigre, rosto de leão, costela quebrada, é pancada para todo lado, mas vivendo para a glória de Deus. A vida cristã, irmão, é uma vida de cruz,
é uma vida de sofrimento, mas sobretudo, é uma vida de vitória. Jesus está lá no céu, esperando para cear com a gente, para dizer: olha, você sofreu comigo você também vai reinar. Você padeceu comigo você vai ser glorificado. O Senhor Jesus, quando Estevão, o primeiro mártir, estava sendo apedrejado, e o sangue descendo sobre ele, Jesus está de pé, à destra do Pai, esperando para recebê-lo. Querido irmão, Jesus está de pé, esperando para receber você e a mim. Ele irá nos receber, e seremos recebidos, penso eu, com anjos louvando a Deus, e o Senhor dizendo: no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, soldados do reino de Deus, nós possamos entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas nós temos aquele que nos dará vitória. Pedro e seu companheiro apanharam demais. Quando são soltos, quando são libertos, voltando para casa, a Bíblia diz que o que está no coração deles é regozijo, é alegria, é louvor a Deus. E a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus porque o Senhor havia encontrado neles, achado eles dignos de estarem sofrendo por causa de Jesus. Olha só, irmão. Eles conversando com você: você viu, o soco que eu tomei foi mais forte que o seu. Eu apanhei mais do que você. E eles estão ali se alegrando. Paulo e Silas estão amarrados, acorrentados no tronco, no calabouço, no lugar frio, úmido, escuro, com as costas cortadas, rasgadas dos chicotes, e eles não estão ali, irmãos, de mimimi, chorando, dizendo: a prova está doendo, Jesus, a prova está doendo, Jesus. Não, eles não estão fazendo isso. Eles estão louvando a Deus, eles estão adorando a Deus, eles estão exaltando a Deus, eles estão glorificando a Deus. E quem sabe, nesta oração e nesse louvor, eles diziam assim: Senhor, muito obrigado porque nós pregamos a sua palavra e nós expulsamos o demônio daquela menina. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos usados em tuas mãos para fazermos a sua obra. E eles estão adorando a Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor. E como eu disse, Deus não nos livra, ou alguém disse: Deus não nos livra do sofrimento, Ele nos livra do sofrimento. E aprove o Senhor que naquela tarde, debaixo de louvor e adoração, as cadeias caíram e ele pôde pregar o evangelho ao carcereiro. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude no meio da prova, no meio da luta. Pode cantar, bebê. Nós adorarmos a Deus, nós glorificarmos ao Senhor Jesus. Cante comigo assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Te louvarei.